Oi, meu nome é Francis Carlos e o assunto abordado por mim será tecido epitelial de revestimento. Bom, tecido epitelial é um dos 4 tipos básicos dos tecidos animais, formado por células justapostas, entre as quais se encontra pouca substância extracelular. Como suas células não possuem vasos sanguíneos, os nutrientes são recebidos através do tecido conjuntivo subjacente. Entre o tecido epitelial e o conjuntivo existe uma estrutura denominada lâmina basal, ou também conhecida como membrana basal visível. A lâmina basal separa e prende o epitélio ao tecido conjuntivo subjacente, e ela é formada principalmente por colágeno do tipo 4, laminina e proteoglinas. A membrana basal é formada pela lâmina basal, juntamente com fibras reticulares e complexos de proteoglicanas e glicoproteínas, sendo visível apenas ao microscópio óptico. Junções de adesão ou ancoragem. O que são? São junções especializadas em que proteínas transmembranas, as carderinas, se ligam a filamentos de actina existentes no citoesqueleto. Elas atravessam o espaço intercelular, se fundem e auxiliam as células adjacentes a aderirem umas às outras. Junções de oclusão, ou também conhecida como zônula de oclusão. O que são? Geralmente, elas costumam ser a zona mais apical desta sequência. O termo zônula indica que é uma junção que forma uma faixa ou um cinturão que circunda a célula completamente. E no caso, oclusão se refere à fusão das membranas que ocorre nessas membranas vedando o espaço intracelular. Boa noite, meu nome é Carlos Felipe e eu irei continuar sobre a classificação dos epiteliais. Dando continuidade ao assunto eu irei falar sobre o epitélio de transição. É um tipo especial de epitélio restrito ao revestimento das várias urinas, e suas células variam sua morfologia dependendo do grau de estiramento. Quando a bexiga está em repouso, as células epiteliais encontram-se na forma cúbica. No entanto, quando a bexiga encontra-se distendida, as células epiteliais encontram-se na forma pavimentosa. As microvilosidades. O que são? São pequenas projeções do citoplasma curtas ou longas em forma de dedos, observada no microscópio, onde vocês podem analisar pela imagem do slide. Do microscópio eletrônico, encontradas em células que exercem intensa absorção, como as do epitélio do revestimento do intestino delgado e dos túbulos proximais dos rins. Aqui nós podemos analisar que é um corte histológico do intestino delgado. Essas setas, elas evidenciam a borda estriada ou a borda em escova, formada pelas microvilosidades e o glicocólex da membrana da célula. Agora vamos falar sobre os cilírios. O que são? São prolongamentos longos dotados de motilidade presente na superfície de algumas células epiteliais. O movimento ciliar de um conjunto de células de um epitélio é frequentemente coordenado para permitir que uma corrente de fluido ou de partículas seja impelida em uma direção ao longo da superfície do epitélio.
Agora vamos falar sobre estereocílios. São prolongamentos longos e móveis de células do epidídimo e do ducto deferente, que na verdade são microvílulos longos e ramificados e que, portanto, não devem ser confundidos com os verdadeiros cílios. Os estereocílios aumentam a área da superfície da célula, facilitando o movimento de molécula para dentro e para fora da célula. Vamos fazer um pequeno resumo agora das principais características dos epitélios. Bom, Olá, eu sou a Brenda e eu vou apresentar o tecido epitelial glandular. O epitélio glandular, ele está constituído por células isoladas ou também por grupamentos de células, formando estruturas individualizadas, que vão ser as denominadas glândulas, sendo a sua principal função a secreção. Então, a secreção, ela vai ser a produção e a liberação pelas células de um fluido. E esse fluido, ele vai conter algumas substâncias, como muco, enzimas ou um hormônio. As células secretoras de uma glândula, elas vão ser conhecidas como parênquima. E o tecido conjuntivo no interior da glândula, que sustenta as células secretoras, ele vai ser denominado de estroma. Os epitélios que constituem as glândulas do corpo, eles podem ser classificados de acordo com alguns critérios. Glândulas unicelulares, elas vão consistir em células isoladas, em células glandulares isoladas, e glandulares multicelulares, que são compostas de agrupamento de células. Um exemplo de glândula unicelular é a célula caliciforme. Ela está presente no revestimento do intestino delgado ou do trato respiratório. Aqui, para entendermos um pouquinho melhor, o termo glândula, ele é normalmente mais usado para designar agregados maiores e mais complexos de células. As glândulas, elas são sempre formadas a partir de epitélios de revestimento. E essas células, elas proliferam e invadem o tecido conjuntivo subjacente, após sofrerem alguma diferenciação durante a vida fetal. Aqui, como podemos ver, as glândulas exócrinas. Elas mantêm a sua conexão com o epitélio do qual se originaram. Elas possuem ductos tubulares, como é possível perceber na imagem, que são formados por células, e elas transportam a secreção glandular para a superfície do corpo ou para o interior de um órgão cavitário, como mostra aqui na imagem. Alguns exemplos desse tipo de glândula são as glândulas sudoríparas, salivares e intestinais. As glândulas endócrinas. Elas não possuem ductos, diferentemente das exócrinas, e a sua conexão com o epitélio ela vai ser durante o desenvolvimento e a sua secreção ela vai ser liberada diretamente na corrente sanguínea, como está mostrando aqui. O fluxo sanguíneo e a célula endócrina, os hormônios e os vasos. E essa secreção ela vai ser liberada diretamente na corrente sanguínea e vai ser transportada para o seu local de ação, que seria o tecido-alvo. A secreção dessas glândulas endócrinas, elas vão conter hormônios, como está exemplificado na imagem. Alguns exemplos das glândulas endócrinas está as glândulas da tireoide, as glândulas paratireoides, os testículos em homens e ovários na mulher, e entre outros. Passando para a glândula mista, a gente pode ver o pâncreas, que é um exemplo de glândula mista. Por quê? O pâncreas, ele possui células especializadas, tanto em secreção exócrina quanto em secreção endócrina. O exemplo é que as células que existem no pâncreas, por exemplo, as células acinuosas, elas secretam enzimas digestivas na cavidade intestinal.
E enquanto as células ilhotas, elas vão secretar insulina e glucagon no sangue. Por isso que é glândula mista. Eu utilizei como referência essa imagem aqui do pâncreas para conseguir ver um pouquinho melhor como é que funciona. E eu acho que é isso. Obrigada. Bom dia, pessoal. Aqui que fala o Natanael. E hoje nosso trabalho está sendo sobre tecido epitelial. Meus colegas já falaram um pouco sobre tecido epitelial de revestimento. E eu vou dar prosseguimento ao assunto, né, discorrendo um pouco sobre o sistema tegumentar, que é composto basicamente, né, pela pele. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, a pele ela não é um tecido em si, mas ela é um órgão. Um órgão que é composto por vários tecidos. Tá? Então, como a gente vê aqui no slide, no esquema, o, o sistema tegumentar é composto por pele e anexos da pele. Tá? A pele ela é dividida em epiderme, derme e hipoderme. E os anexos da pele correspondem às glândulas sudoríparas, às glândulas sebáceas, os pelos e as unhas. É válido ressaltar que a derme e a hipoderme, elas na verdade são compostas por tecido conjuntivo, tá? Sendo a hipoderme composta também não só pelo tecido conjuntivo, como também por tecido adiposo. Então a gente vai se ater ao longo da apresentação e da aula mais à epiderme, já que a epiderme somente é formada por tecido epitelial. Tá? Pois bem, quais são as funções do sistema tegumentar? A primeira função que a gente poderia citar é a de revestimento e proteção. Proteção mecânica, tá? Porque se a gente parar para pensar, é a nossa pele que está constantemente em contato com vários utensílios que a gente usa no dia a dia e com o meio externo, digamos assim, com o mundo. Então, as chances da gente sofrer algum atrito e alguma lesão no nosso corpo são grandes. E a pele serve como uma proteção contra esses choques mecânicos. Além disso, também serve como uma proteção imunológica, já que caso aconteça a situação de algum micro-organismo patógeno ou corpo estranho entrar dentro da epiderme, há nesse tecido, né, no epitélio, muitas células destinadas justamente à função imunológica, ao combate desses corpos estranhos. Além disso, também desempenha uma função de combate contra a radiação UV, né, que acontece através da melanina. Melanina é essa que a gente vai falar um pouco mais sobre ela mais adiante. E também protege o nosso corpo contra a desidratação, né? A pele também serve como uma barreira que impede a água de simplesmente evaporar ou transpirar do nosso corpo de forma desordenada, né? Outra função do sistema tegumentar é a regulação térmica. Como que ocorre a regulação térmica, né? Através do suor, da vasodilatação e do arrepio dos pelos. Todos nós sabemos que o nosso corpo precisa manter a temperatura de 36 graus Celsius para que todas as funções metabólicas do nosso organismo desempenhem suas funções naturalmente. E o suor aparece como um colaborador muito importante nesse sentido, porque quando o nosso corpo começa a esquentar muito, principalmente em situações de estresse ou de exercício físico extremo, o suor vem e refresca o nosso corpo, ameniza a temperatura corporal. E a vasodilatação também atua nesse sentido, porque se a gente parar para pensar, quando o dia está muito quente,
muitas pessoas têm a tendência de ter a pele avermelhada. A pele das pessoas geralmente fica mais avermelhada em dias mais quentes. E isso acontece porque, como a temperatura externa está muito elevada, os vasos sanguíneos se dilatam, fazendo com que o sangue atinja as camadas superficiais do corpo. E assim o calor começa a se dissipar do corpo, né, com o objetivo de alcançar, de conservar os 36 graus Celsius, já que o meio externo está muito quente. Então, a vasodilatação promove essa liberação de energia, tá, de calor. Do mesmo modo, só que agora de um jeito invertido, acontece no frio. Porque no frio, como nosso corpo precisa conservar calor e energia, os vasos sanguíneos se contraem, permanecendo nas camadas mais internas do corpo, tá? E evitando que nosso corpo perca calor de forma desnecessária, tá? Bom, como a gente viu anteriormente, né, a pele ela é formada pela epiderme, que é constituída por tecido epitelial, a derme é formada por tecido conjuntivo e a hipoderme por tecido conjuntivo e tecido adiposo, tá? Sendo que a hipoderme, apesar de ter tecido conjuntivo e adiposo, o tecido adiposo é muito mais abundante na hipoderme. Mas a gente não vai se ater muito a elas, tá? A gente não vai se ater muito a derme e hipoderme, só vamos ressaltar algumas características básicas de cada uma, como o fato de que a derme ela é dividida em duas camadas, a derme papilar e a derme reticular. A papilar corresponde a 1/5 da derme total e a reticular 4/5. Então a gente vê que a derme papilar ela é bem fina se comparada à reticular. E ela tem uma função também muito importante na adesão da derme com a epiderme. Além disso, a derme é bastante vascularizada, né? A presença de vasos sanguíneos e de terminações nervosas na derme é muito grande. E ela também é rica em anexos da pele, tá? Todos os anexos da pele, a maioria pode-se dizer assim, se encontra na derme. Glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, folículos pilosos e assim por diante. E a hipoderme tem como função, né, armazenar gordura, servindo como isolante térmico, e prender a pele e as estruturas adjacentes, como músculos, ossos, etc. Bom, mas por que a gente eu falei que a gente não ia se ater muito à derme e à hipoderme? Justamente porque o foco da nossa aula é a epiderme. Porque a epiderme, ela é feita de tecido epitelial, tá? E esse tecido epitelial, ele é estratificado, ele é pavimentoso e ele é queratinizado. Ele é estratificado por causa que, como a gente vê na imagem, nas duas imagens, a propósito, do slide, existem inúmeras camadas que formam a epiderme. A epiderme é formada por várias camadas de célula. Então, por isso, ela é considerada um tecido epitelial estratificado, por possuir várias camadas de células. Além disso, é também considerado um tecido epitelial estratificado pavimentoso. Pavimentoso porque, como a gente bem vê nas duas imagens, à medida que a gente se aproxima das regiões mais externas, mais próximas ao meio externo, mais adjacentes, a gente percebe que as células vão cada vez mais sendo comprimidas, sendo cada vez mais achatadas. E por que isso acontece? Tá? Bom, isso a gente vai ver mais adiante, quando a gente for falar sobre a multiplicação celular dos queratinócitos. Tá? Por enquanto, a gente vai se ater a outra característica do tecido epitelial,
da epiderme, que é o fato dele ser queratinizado. Tá? Então, o epitélio que forma a epiderme é um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Queratinizado porque existe uma abundância muito grande da proteína queratina é, é, nesse tecido. Proteína essa que garante o aspecto mais firme, digamos assim, da epiderme, né? É ele o responsável por manter a adesão entre as células, tá? E de onde que vem esse queratinócito? Essa queratina, quer dizer? Ela vem dos queratinócitos, que são as células mais abundantes da epiderme. Existem 4 tipos de célula na epiderme: os queratinócitos, os melanócitos, as células de Langerhans e as células de Merkel. Os queratinócitos são as células mais abundantes, tá? E são os principais responsáveis pela produção de queratina. São eles também os responsáveis pela criação dessas regiões que a gente vê que subdividem a epiderme: o estrato basal, o estrato espinhoso, o estrato granuloso, o estrato lúcido e o estrato córneo. Tá? E por que acontece essa divisão? E aí a gente entra lá naquela questão que a gente tinha deixado em aberto sobre o porquê das células ficarem cada vez mais achatadas à medida que a gente se aproxima do meio externo. Bom, nesse desenho da esquerda, a gente vê que a epiderme está dividida em cinco regiões: o estrato basal, o estrato espinhoso e assim por diante, como eu citei anteriormente. O estrato basal, ele é a camada mais basal da epiderme, tá? E nessa região se encontram os queratinócitos responsáveis pela multiplicação celular. Tá? Então é nessa região que acontece a multiplicação celular massiva das células que vão compor o tecido. E à medida que essas células vão se multiplicando, as células que haviam sido formadas anteriormente, elas vão sendo empurradas cada vez mais para cima. Tá? Elas vão sendo empurradas. Até que, à medida que elas vão chegando no topo, digamos assim, nas camadas mais externas, elas vão sendo achatadas, amassadas, tá? Até chegar na região do estrato córneo, onde as células já estão completamente mortas. Tá? Já não tem mais função nenhuma. Bom, quanto às outras células que compõem a epiderme, a gente pode citar os melanócitos e a importância fundamental deles na produção da melanina. Os melanócitos, eles produzem pseudópodes, como a gente vê de forma bem clara na imagem da direita, e esses pseudópodes vão se ramificando através de todo o epitélio. Tá? E, à medida que esses melanócitos vão produzindo melanina, esses pseudópodes vão se fragmentando e formando vesículas cheias de melanina. E essas vesículas são então englobadas pelos queratinócitos, e os queratinócitos recebem então a melanina presente nessas vesículas dentro de si mesmos. E essas vesículas então rompem. E a partir daí então a melanina se envolve ao redor do núcleo dos queratinócitos, protegendo essas células da radiação UV, tá? E de possíveis danos contra o DNA. Além dos melanócitos, existem também as células de Langerhans, presentes majoritariamente no estrato espinhoso. E as células de Langerhans, elas têm uma função imunológica. Tá? Elas atuam no combate a corpos estranhos, intrusos e patógenos que porventura venham penetrar dentro da epiderme. Tá? São muito sensíveis, a propósito, as células de Langerhans são muito sensíveis à radiação UV, então pessoas que recebem excesso
de radiação V, tomam sol demais, podem ter seu sistema imunológico afetado nesse sentido, porque a radiação solar é muito agressiva sobre as células de Langerhans. E por fim, as células de Merkel, que são muito associadas a nervos, terminações nervosas da derme, e por isso são muito ligadas à questão tátil, dos nossos sentidos, de dor, pressões, enfim. Tá? Então é isso. Essa foi a nossa aula sobre tecido tegumentar e tecido epitelial. Obrigado.